Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. Eu estava aqui, fazendo o meu desenho do Jack, colorindo ele, deixando ele bonitão, até que eu percebi que eu esqueci a câmera no pause, cara. Eu tive que simplesmente refazer o desenho completo e fazer outra coloração. Olha só isso aqui, cara. Então, mano, só por esse trabalho que eu tive, já deixa um gostei nesse vídeo, que vocês sabem que incentiva demais, né? Olha só o trabalhão que eu tive, cara. Tive que desenhar tudo de novo só para poder produzir o vídeo aqui legal para você, beleza? Então nesse vídeo eu vou ensinar essa coloração aqui que vocês estão vendo, ó. A coloração tá sensacional, hein? E aí a gente vai fazer o seguinte também, cara. Vamos fazer um fundo maneiro nele, com todas as dicas, uma coloração estilo fanart, tá? Então, mano, se inscreve no canal se você for novo por aqui. E a primeira parte que eu ensino a desenhar esse desenho aqui está no comentário fixado. Agora vamos lá para o nosso tutorial. É isso aí, moçada, vamos lá começar a nossa coloração agora do Jack Stripador. É o seguinte, cara, nós vamos fazer assim, ó, vamos trabalhar por etapas, tá? Como vocês viram, esse desenho me deu muito trabalho, cara? Eu tive que realmente fazer outro porque eu tava pintando e não deu certo, cara. Eu esqueci que eu tava gravando, beleza? Mas esquecendo essas águas do passado, vamos lá para o nosso desenho. Com o lápis de cor preto, no caso aqui eu não vou forçar ele tanto, eu vou fazer a sombra do chapéu aqui do Jack, tá? A sombra do chapéu e também a base da roupa dele, certo? Que aqui a gente vai trabalhar uma coloração um pouquinho diferente. Vamos dar uma cor um pouco mais viva, mais estilo fim de tarde, esses estilos steampunk, para combinar muito com o personagem, certo? Então vou fazendo todos esses destaques com o preto. Lembra que eu costumo desenhar onde eu vou fazer a sombra e depois eu faço o preenchimento, beleza? Então em seguida agora eu venho com o vinho, tá? Aqui eu vou usar o vinho, cara, porque é muito bom para essa parte, beleza? E aqui o vinho eu vou passar apenas por cima dessa base preta, tá? Somente a base preta que a gente fez aqui no desenho, certo? Então veja só como ele vai ficando bacana. E ele vai ficar estilo um roxo, bem escurecido, justamente porque a gente usou um vinho em cima de um lápis de cor preta, então ficou meio que um roxo bem forte, tá? Em seguida eu vou usar um vermelho escuro, tá? Então eu vou pegar esse vermelho escuro aqui e vou fazer a segunda base da roupa. Ainda tem uma terceira etapa de coloração. Então veja só, eu vou colorir preenchimento maior, nessa base da roupa dele, no chapéu e na roupa, mas veja que eu vou deixar alguns cantos em branco, tá? Para justamente fazer um efeito logo após, beleza? Então agora que a gente tem essas bases em branco, vamos fazer o seguinte. Pega o lápis de cor vermelho, vermelho normal no caso, e faz aí a coloração. Eu aconselho também você usar o laranja, se o seu vermelho escuro ficou muito próximo ao vermelho, usa um laranjinha que dá um efeito diferente também e fica muito legal, tá? Então aí você escolhe como fazer nessas partezinhas. Agora para a próxima etapa do desenho, voltando com o lápis de cor preto, eu vou fazer uma base aqui, ó, nessa fita do chapéu, tá? Vamos completar logo essa faixa do chapéu, essa cinta, eu acho que é uma cinta, se chama cinta no chapéu, tá? Então vamos fazer o seguinte, o lápis de cor preto ele vai ser a sombra também, só que ele vai ter um aspecto bem interessante. Aí a gente vai fazer uma parte bem escurecida, onde é a sombra ali, tá vendo, ó, eu faço mais escuro, e onde é a parte mais clara, eu faço um pouquinho mais leve com esse preto, tá? E depois eu venho com um lápis de cor chamado carmim, e aí eu vou pintar tudo, ó, vai ficar roxinho, tá vendo, ó, com esse carmim, beleza? Assim vai deixar um aspecto bem diferente e bem bonito no desenho. Agora eu volto com o preto aqui, tá? E esse lápis de cor preta é o seguinte, cara, nós vamos fazer a fita preta dele, que ele tem uma fita preta, tá? E nós vamos fazer também o destaque da luva. Nós já vamos fazer basicamente o preenchimento da luva, certo? Então, ó, vai vendo aí onde eu tô passando o destaque, tá? Porque a luva a gente vai trabalhar uma iluminação por ela também. Então, primeiro, eu vou pintar a parte mais escura da parte da luva, tá? Vou deixar essa base mais escura bem bacana aí para vocês, certo? Então olha só como vai ficando, eu vou fazendo a demarcação pelas costuras principalmente, E depois ainda continuando com o preto, eu vou deixando bem leve, tá? E aí eu vou fazer a segunda etapa de coloração, ó. Vou fazer um preenchimento base mais leve com esse lápis de cor preto. Porque eu quero fazer um efeito bacana aqui no desenho, tá?
Então logo após eu venho com cinza, aqui no caso estou usando um cinza escuro, certo? Você pode usar qualquer cinza que você tiver. E eu vou fazer uma base aqui misturando com essa parte preta que eu tinha passado por baixo, tá? E deixando ainda alguns pontos em branco, como você pode ver, ó, na lateral da mão dele tá uma partezinha bem clara, tá? E essa base bem clara eu venho com lápis de cor vinho e aí eu vou fazer o preenchimento completo agora dessa basezinha misturando, então vai ficar como se fosse um efeito luminoso no desenho, misturando com o cinza e com o preto, tá vendo? Ficou bem bacana mesmo, só que claro, não exagera com esse lápis, tá? Porque a única coisa que a gente quer com ele é fazer um efeito aqui no desenho. Em seguida eu volto com o cinza escuro e eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer o preenchimento aqui nessa base da roupa dele, tá? Então tudo que for aqui branco nessa parte da roupa dele embaixo, no caso branco não, cinza, né? Essa segunda etapa da roupa dele aqui eu vou desenhar o sombreamento e vou fazer o preenchimento. Em seguida eu venho com o cinza azulado e vou fazer o outro preenchimento, né? A segunda base aqui da roupa. E veja que nas laterais eu sempre estou deixando um pouquinho mais leve, justamente porque eu estou trabalhando esse aspecto com o roxo, né? Eu estou fazendo esse efeito roxo aqui no desenho, tá? Juntamente com porque eu estou usando o lápis de cor vinho, beleza? E aqui, ó, continuando com o cinza azulado, eu vou fazer a base de sombra dessa segunda etapa da roupa dele, tá? Vou deixar a base de sombra completona e também já vamos trabalhar toda a roupa dele ali na parte de dentro, ó, essa base de dentro. Eu vou fazer um aspecto com o cinza azulado e depois eu volto com o cinza escuro e faço a sombra ali naquele canto lá dentro mesmo. Agora eu volto com o vinho, tá? E agora eu vou misturar, ó, nessas partezinhas que eu deixei leve, tá vendo? Sem forçar o vinho, tá? Eu vou misturando, eu vou fazendo esse efeito de luminosidade no desenho. Depois com o azul eu vou dar um efeito maior aqui nessa partezinha dessa base que seria branca no desenho, né? Mas como eu estou escurecendo, ela tá ficando cinza, tá? Agora eu volto com o cinza escuro e vou fazer toda a base branca aqui do desenho, toda essa base da roupa do desenho, tá? Essa partezinha aqui da gola, do pescoço dele, tudo completo aqui com esse cinza. E o que tiver de branco aqui no desenho agora eu vou fazer um efeito de sombra. É claro que eu não vou exagerar nessa sombra porque a maior parte da roupa dele é clara, né? Então não posso exagerar na sombra, eu vou marcar algumas partes e fazer esse desenho, tá? Depois eu venho com o cinza azulado e faço o preenchimento agora dessas partes restantes. E claro, sempre deixando pontos brancos, né? Pontos luminosos para a gente poder trabalhar uma mesclagem das cores que a gente está fazendo aí dessa questão do desenho, tá? Que vai ficar muito legal. Então eu volto aqui agora, nesse caso eu vou usar uma cor chamada carmim, que é aquele carmim que a gente usou na parte do chapéu, tá? E eu vou fazer o efeito luminoso com o carmim. Veja só que já mudou a cor, né? Não é o vinho mais, tá? Então estou usando duas tonalidades para fazer esses efeitos luminosos. Nessa outra etapa da roupa dele aqui, eu vou passar uma sombra com o preto, então eu vou fazer uma demarcação, né? E vou fazer o preenchimento com essa demarcação com o preto. E depois eu venho com o cinza e faço outro preenchimento ali embaixo, ó, na parte que eu deixei branca. E mesmo assim eu vou sempre deixando um cantinho claro para depois vir com o vinho e fazer outro preenchimento por cima, e assim vai ficar com um aspecto luminoso, tá? Antes da gente continuar, vamos dar um efeito mais bacana nesse desenho. Vamos pegar um lápis de cor branco e acender um pouco mais apenas nessas bases mais claras, tá? Então tudo que for mais clarinho aqui eu vou passar o branco para mesclar um pouco mais, né? Já que eu tive que passar o lápis de cor de um formato bem leve. Aqui agora nós vamos voltar com o cinza escuro e vamos fazer um efeito lá em cima, ó, tá? Nós vamos fazer um efeito de sombra na parte das penas, beleza? Só que tem um porém, nessa parte das penas e no cabelo dele, eu vou demarcar toda a sombra. Mas olha só, não tô forçando de jeito nenhum esse cinza escuro. Eu tô basicamente encostando o lápis no papel e formando essa sombra, tá? Porque depois eu vou passar outro cinza por cima, então se você fizer forte, pode ficar estranho, pode alterar muito a cor do cabelo dele, beleza? E também das penas. Logo após eu venho com o cinza azulado, agora sim eu passo por cima do cinza escuro, né? Vou fazer uma mesclagem a mais e na parte restante do cabelo eu vou fazendo alguns efeitos, né? Para deixar um destaque mais legal, só que sem forçar muito. Lembrando que a barba dele, no caso o bigode dele, também é cinza, tá? E eu aproveito o cinza e passo no destaque dos cílios do olho dele na parte de cima também. E assim eu vou trabalhando esses aspectos, né, para ficar com uma forma muito bacana. Você pode acompanhar do jeito que eu estou fazendo aí, ou pode fazer parecido, faça do seu jeito, tá? Eu estou fazendo o desenho na minha forma, você pode fazer da sua forma tranquilo, cara. Agora eu volto com o carmim, vou fazer aqueles efeitos luminosos, né, que eu estou fazendo nessas partes mais claras, eu estou usando mais o carmim mesmo.
E depois eu venho com o azul. O azul é só um efeitozinho bem de leve, cara, bem discreto mesmo, tá? Só para dizer que tem um efeito a mais no desenho. Se você quiser, não precisa nem usar, beleza? Voltando com o preto, vamos trabalhar nessa parte do relógio aqui do chapéu dele. Não sei se é relógio, tá? Essa parte steampunk do chapéu dele, beleza? Então vou fazer tipo um efeito metálico, tá? E para fazer esse efeito metálico, eu tenho que fazer a coloração como se fosse uma mancha, tá? Em toda essa basezinha aqui de ouro, nessa basezinha dourada do chapéu dele, beleza? Em seguida eu venho com o marrom claro, que é esse amarelo bem escuro, né? Um amarelo bem queimado, e vou passar por cima do preto e um pouquinho ao redor, né? Vou avançar um pouquinho dessa parte que eu trabalhei como sombra. E para finalizar eu venho com o amarelo e vou fazer o preenchimento total agora dessa base steampunk para deixar tudo certinho. E aí fica esse efeito dourado que vocês estão vendo aí. Aqui nessa base do olho dele, né, como eu falei, o olho dele é vermelho, tá? Então vamos trabalhar isso, ó. Eu vou fazer borrando mesmo, né, por cima do olho tudo aqui, e eu vou fazer apenas na base de cima do olho, tá? Na base de baixo do olho eu vou fazer com laranja e eu vou borrar também um pouquinho ao redor do olho, tá? Ó, vou borrar tudo agora. Eu vou passar o laranja inclusive por cima de onde eu passei o vermelho e um pouco avançando do olho para dar um efeito de brilho bacana que vocês já estão vendo aí com certeza, tá? Ó, eu tinha esquecido de mencionar para você, mas eu passei um cinza azulado na base do olho também para escurecer um pouquinho mais, né? Na parte do globo do olho, beleza? Aproveitando esse laranja, eu vou riscando por cima aqui, ó. Como eu tô usando o Super Soft, ele pega bem assim, tá? Então eu vou riscar por cima aqui das outras cores como se fosse um efeito de um brilho riscado assim do olho, tá? Um efeito desfocado de brilho do olho por cima do dedo dele, do cabelo, tá vendo? Vai ficando com esse efeito aí. Aí no outro olho eu vou usar um azul escuro, certo? Como eu estou trabalhando tons escuros aqui, o azul escuro ele vai se sair melhor nessa base do olho. E agora vamos fazer a pele dele. Para fazer a pele dele é o seguinte, nós vamos trabalhar primeiro com o marrom e nós vamos fazer o sombreamento. Veja só, eu vou demarcar toda a sombra do personagem, tá? Com esse marrom. Mas tem um porém, cara, você não pode forçar, em hipótese alguma, force esse marrom. Você vai apenas fazer a demarcação da sombra e fazer o preenchimento leve mesmo, tá? Só para deixar demarcado em uma tonalidade um pouco diferente. Então assim eu vou trabalhando na base do rosto completo dele, né? No pescoço e também no braço que mostra um pouco da parte da pele dele. Em seguida eu venho com lápis de cor areia e com areia na parte marrom eu vou forçar, mas na parte restante da pele não precisa forçar tanto. Passa aquela mão bem média, tá? Sem deixar muito leve também, certo? Então assim você vai ficando com um aspecto bacana. Primeiro que esse areia vai misturar com a tonalidade marrom, já vai deixar um pouco mais uniforme nessa questão da sombra, e depois o preenchimento vai ficar bacana também, que vai ficar com aquela cor bem escurecida no desenho. Agora eu volto com o carmim e eu vou fazer aqui na pele dele aqueles efeitos que eu estou fazendo de luminosidade, né? Então vou fazer aqui, ó, vários efeitos de luminosidade no desenho passando o carmim por cima, tá? Lembrando que eu estou usando lápis de cor Super Soft da Faber-Castell, então assim, para fazer esses efeitos fica um pouquinho melhor. Aqui embaixo tem umas bases douradas dele. Para fazer essa base dourada eu vou apenas fazer com amarelo, tá? Ó, vai ser o marrom claro no caso, tá? Que é esse amarelo mais forte, né? Mais presente. Então vou fazer na base de baixo e na base de cima também. Agora nós temos um fundo para trabalhar no desenho, tá? Essa base do desenho do fundo é o seguinte, você faz se quiser, cara, mas eu acho que vai ficar bacana porque vai ficar mais coerente com o personagem. Então o que eu vou fazer? Até a altura da orelha dele eu vou preencher completo com um lápis de cor laranja, tá? A gente pode fazer o preenchimento completo. Nós vamos fazer um degradê, né? Que é passando de uma cor para outra. Mas faz isso aqui, ó. Preenche completo até essa parte central aqui com o laranja, beleza? Em seguida, depois que você fez o preenchimento, agora a gente vai continuar o preenchimento, só que agora a gente vai ter que ir controlando essa parte de ir deixando mais leve, tá? Ó, vou fazendo várias camadazinhas para ir misturando e deixando mais leve, certo? Então vai ficando de um amarelo bem, ou de um laranja, né, bem forte, até um laranja bem leve lá no topo, tá? E isso aqui é uma coisa que se chama degradê, caso você ainda não conheça, beleza? Então assim a gente vai deixar com esse aspecto muito bonito, certo? E para deixar mais bonito ainda, eu venho com o vermelho e agora eu vou fazer ao contrário. Com o vermelho eu vou descendo esse estilo de degradê misturando, ó, tá? Só que eu vou fazer num formato diferente, eu vou fazer como se fosse tipo um sangue escorrendo lá atrás, misturando com o laranja, certo? Então fica com esse aspecto que combina muito com o personagem, tá? E muito com a coloração, o estilo da coloração que a gente fez nele, certo?
Que lembrando que esse desenho é puro fanart, beleza? É a coloração, o estilo do desenho, ele é puro fanart, tá? Ele não é tirado de nenhum print. Eu peguei um aspecto do mangá e transformei nesse estilo aqui, parecido com anime, mas ao meu estilo, né? Ao meu gosto de desenho. Eu vou voltar agora com o carmim. Nessa base da mão também vou trabalhar, ó, a partezinha de deixar um pouquinho mais roxo com esse carmim. E aqui agora, para poder finalizar o nosso desenho, eu vou pegar uma caneta Posca e vou fazer uns efeitos de brilho no olho. Principalmente nesse rastro do olho aqui, ó, vou fazer bem fininho um efeito para dar uma impressão ainda melhor no desenho, tá? Aqui já vai dar esse brilho muito mais massa. Isso aqui você pode fazer com corretivo escolar também, cara. Palito de dente, corretivo escolar, você consegue fazer isso, tá? Vai melando a pontinha do palito e fazendo esses efeitos, beleza? Vou fazer alguns efeitos também na base steampunk lá no chapéu dele, tá? Para deixar um aspecto mais bacana. E claro, né, aproveitando a caneta Posca, eu vou fazer a assinatura, tá? Então não esquece, cara, eu tenho um curso de desenho online que você pode aprender muito mais comigo sobre desenho, coloração e até criar os seus próprios fanarts igual eu tô fazendo aqui. Eu faço muito isso no canal. Muita gente me pede a referência e eu mesmo entrego a referência e eles veem, né, que tá diferente, cara. Por quê? Porque eu crio o meu próprio estilo de desenho a partir dos meus conhecimentos. Então, cara, se inscreve no meu curso que você vai aprender isso tudo, tá? Tá no link da descrição, no comentário fixado. Espero que você tenha curtido esse vídeo, eu gostei demais do resultado. Aguardo vocês aí no próximo vídeo e valeu!